que vai funcionar a roda de conversa hoje, gente? A gente vai ter os nossos dois convidados. A gente tem a missionária Raquel, que está ali à frente, sentada ali mais ou menos no banco, está de azul. Ela é missionária lá da MPC, não sei quem conhece, Mocidade para Cristo, membro da Igreja Presbiteriana do Guará, e ela é fundadora da comunidade Influências do Reino. Ela atua com capelania escolar, é formada em administração, pós-graduada em gerenciamento de projetos. Então, ela vai falar para a gente sobre redes sociais, vai refletir sobre isso. Tem um ministério voltado para isso, né? Muito legal. E tem também o pastor Davi Rabelo, que é pastor lá da Igreja Presbiteriana do Planalto, mestre em teologia, com ênfase na relação entre cristianismo, igreja e cultura, formado em teologia, também em desenho industrial, né? Na UNB, legal, com especialização em design gráfico. Pastor Davi, a gente é família, né, Davi? Dá para falar que é família, né? Depois, se eu tentar explicar a relação, eu vou me confundir aqui no meio, porque aquelas relações longas, né? Tem muitas etapas, né? É o marido da enteada, minha tia? É isso? É família, né, Davi? Tá tudo certo. E a gente vai estar com eles dois refletindo sobre esse tema. Um deles, a missionária Raquel, vai falar por em torno de 10 minutos aqui sobre o tema, e a gente vai subir para fazer uma conversa ali, na qual vocês podem mandar perguntas através do QR Code, que vai ficar disponibilizado ali em cima. Aí eu vou receber as suas perguntas e vou fazendo as perguntas, a não ser que eu vete ela, assim, né? Se for uma pergunta assim, muito estranha, aí eu falo, não, vou fazer essa pergunta não. Mas, em geral, eu vou fazer as perguntas que vocês enviarem, e a gente vai conversar sobre esses temas aqui. Vai ser o primeiro bloco, pensando em como ser sal. E depois o segundo bloco, pensando em como ser luz. E aí a gente vai ter mais uns 10 minutos de fala do pastor Davi, que vai vir aqui embaixo, no púlpito. E aí depois a gente conversa mais, a gente sobe ali em cima e conversa mais um tempo com mais perguntas, tá bom? Então são 2 blocos de perguntas e respostas, com essas pequenas apresentações que vão acontecer. Eu acho que vai ser muito legal. Qualquer coisa, você pode perguntar ali para o Calil esclarece tudo para você, ele está ali atrás, sempre escondidinho aí atrás, né, Calil? Mas qualquer coisa você pergunta para ele que ele te esclarece no meio do caminho aí. Então é isso, eu vou chamar já a missionária Raquel para vir aqui à frente, a gente vai iniciar, pode já trazer, os slides já estão lá com o pessoal lá atrás, tudo certinho. As crianças vão sair, pode sair as crianças para as suas classes, os demais podem ficar aqui. A gente tem um período destinado para perguntas e respostas de cada bloco, né? Então, a gente vai perguntar as perguntas que derem tempo. Então, pode ser que a gente não consiga perguntar todas as perguntas que vierem. A gente já mandou, inclusive, 10 perguntas já para cada um deles em cada bloco. Então, nem sei se a gente vai conseguir chegar no final dessas 10 aqui, dependendo do tempo, dependendo de como a conversa for, e dependendo de quantas perguntas os irmãos mandarem, tá bom? Então, a gente vai tentando administrar essa questão do tempo, conforme a gente vai caminhando, para a gente não sair daqui depois do almoço, né? Umas 14 horas e tudo mais. Vamos tentar ficar mais ou menos no horário da EBD de sempre. Mas hoje deve ir até umas 11h20, tá bom, irmãos? Só para os irmãos se prepararem, que geralmente a gente fica até 11 horas. Mas como hoje é especial, a gente vai um pouquinho mais longe, tá bom? Bom dia, irmãos. Não conta ainda não o tempo, espera aí. Então, estou muito feliz de estar aqui, de poder falar desse tema que eu gosto bastante, né? Como ele falou, eu sou da Mocidade para Cristo, já estou há mais de 15 anos aí na MPC, sempre morei aqui em Brasília, então fui líder no contexto de Brasília, vários projetos. E nosso foco é jovem e adolescente, né? Só para vocês entenderem como eu parei na internet, mas eu sempre amei esse mundo da internet, né? E dentro da MPC eu percebi que a gente precisava estar onde os jovens e adolescentes estão. E eu olhava e falava, nossa, um dos lemas da MPC é o compasso dos tempos, mas ancorado na rocha. E eu dizia para o chefe, assim, né, da MPC, falei, nossa, a gente não está ao compasso dos tempos porque a gente não está na internet ainda, a gente precisa estar lá, né? Então, a gente começou a desenvolver um ministério com a internet, um canal, chamava Canal Tudo Muda, para alcançar os jovens que a gente já alcançava nas escolas, né? Tentar manter uma continuidade. Daí também a gente fez um ministério, chama hoje Crossplay, né? Que é um ministério de games, onde a gente joga com os meninos, a gente entra nesse mundo dos jogos online, ou seja, tudo conectado aí na internet, né? E disso também comecei a estudar bastante sobre essa questão da internet como um campo missionário, da gente entender isso, né? E aí acabei parando nessa questão dos influencers do reino, que é uma ideia de que todo cristão, né, é um missionário.
E a gente está na internet, a internet é um campo missionário. Então, vou colocar... Já está aí? Posso botar? Beleza. Então, para a gente começar hoje, eu queria dar 30 segundos para vocês me responderem qual é a semelhança entre o fogo e o mundo digital. Pensa rápido, pensa rápido. Se espalha rápido, agressivo. O que mais? Não tem controle? Explosivo? Mais alguma coisa? Precisa de um bombeiro, né? Mais alguma ideia? O fogo foi uma grande descoberta para a humanidade, gente. O mundo é quase antes e depois disso, né? Porque o fogo foi uma grande descoberta. Vocês acham que esse mundo digital também a gente consegue viver sem ele hoje? Uma grande descoberta, né, também. Então, o fogo tem propriedades muito boas que mudou a história da humanidade, mas se ele for usado de maneira imprópria ou ele também se descontrola muito fácil, ou seja, a humanidade precisou aprender a lidar com o fogo, né? A ver como é que a gente faz isso com segurança. E essa primeira parte aqui, que é a minha função, eu queria trazer um pouco, eu sei que nem todo mundo sabe, mas alguns dados muito importantes sobre a internet, entendendo o nosso pressuposto que a internet é um campo missionário. Então, eu quero apresentar esse campo missionário para vocês e como cada um de nós somos missionários nesse campo. Alvin Toffler diz essa frase que eu acho muito interessante, que ele diz que o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender, né? Quantas vezes você tem que atualizar aplicativos ou o celular atualiza ali o sistema operacional, você precisa meio que reaprender tudo de novo, você tem que voltar. Então, pessoas que têm a visão assim, eu aprendi desse jeito, eu só sei fazer assim, já entenderam que precisam reaprender e desaprender muitas vezes, né? Então, esse analfabeto aí do século XXI é essa pessoa que está rígida, né, nas suas decisões sobre aprendizado. E esse é um dado muito interessante, que é um dado sobre o tempo que as pessoas usam a internet. Hoje, o Brasil é o segundo país no mundo que as pessoas mais passam tempo na internet. E, se eu não me engano, são 9 horas e 13 minutos. Aquele branquinho ali é a média mundial. A gente só perde hoje para a África do Sul. Então, as pessoas passam muito tempo conectadas na internet no Brasil. Então, se o nosso campo missionário é a internet, se nosso público-alvo são os brasileiros, a gente já sabe que eles estão passando muito tempo na internet. E aqui, de 212 milhões de habitantes no Brasil, a gente tem 217 milhões de celulares, ou seja, a gente tem mais celular do que gente no Brasil. E desses, 144 milhões são usuários de redes sociais. Então, entendemos que as redes sociais é um grande campo missionário. O brasileiro ama redes sociais, né? Então, ele vai lançando novas redes, todo mundo quer experimentar, a maioria ali está em 3 ou 4 redes sociais ao mesmo tempo, não consegue atualizar tudo, mas consegue ali ir acompanhando algumas coisas. E aí eu pergunto, como é que a gente toma uma decisão? Como que o ser humano toma uma decisão, né? Muitas vezes a gente pensa que toma decisões racionais, né? A gente toma pelas nossas emoções, mas a tendência do ser humano é tomar decisões mais baseadas nas emoções e decisões mais a curto prazo do que a longo prazo. E apesar do nosso cérebro ser gigante na questão de processamento, a gente também não consegue processar tantas coisas assim como a gente pensava. A gente precisa fazer uma coisa de cada vez, e a gente tem percebido isso, né? O acúmulo de informações, o acúmulo de decisões que a gente precisa tomar. Então, eu trouxe para vocês aqui 8 habilidades que eu vou tentar falar super rápido, então, para trazer para vocês sobre como a gente pode ser uma pessoa mais consciente nesse mundo digital, o que a gente pode fazer, e depois a gente vai conversar mais especificamente no ramo, na nossa vertente cristã, né? Então, a primeira coisa importante é a gente saber qual é a nossa identidade digital. Isso é uma habilidade que a gente precisa ter, de construir e gerenciar a nossa identidade digital. Então, nós precisamos ser a mesma pessoa que nós somos aqui no mundo real, também no mundo virtual, né? Não dá para você criar uma ideia de você naquela rede social. Então, a gente precisa ser verdadeiro e conseguir
transparecer a nossa identidade. Nós, como discípulos de Cristo, né? Às vezes eu tenho birra, né, com as pessoas. Eu não quero me expor, não quero fazer nada. Eu falo, mas se você é um discípulo de Jesus, se você leva a luz de Jesus, quando você decide não estar em um lugar, não estar em um campo missionário, você é menos uma pessoa para influenciar as outras pessoas, né? Então, a gente estabelecer a nossa identidade digital e conseguir gerenciar isso de forma equilibrada, né, sobre o que a gente posta, quem a gente é. Então, quando as pessoas entram no seu perfil, você reflete Jesus através do seu perfil, né? Uma pessoa olha e fala assim, cara, essa pessoa é diferente. Olha o tipo de coisa que ela fala, olha o tipo de coisa que ela posta. Então, tudo isso também reflete quem nós somos. Uma coisa muito importante que a gente precisa desenvolver é essa habilidade hoje em dia, que é cada dia mais difícil, gerenciar o seu tempo nos equipamentos digitais, porque tem a ver com o nosso foco, nossa atenção. Então, essa é uma habilidade que muitas vezes a gente fala, não, eu estou no controle de tudo, mas a gente já percebeu como o nosso cérebro funciona, a gente não está no controle, né? O brasileiro passa 9 horas nas redes sociais. Então, a gente não está no controle. A gente precisa entender que esse negocinho aqui foi feito para a gente passar muito tempo. Então, se a gente não ter uma consciência de, olha, eu vou diminuir o meu tempo disso, eu vou precisar passar menos tempo aqui, eu sei que é importante, mas eu vou diminuir aqui, vou fazer esses cortes, né? Porque a gente se acha, às vezes, muito bom. Não, eu paro na hora que eu quiser. Mas a gente entende que isso não é verdade. Então, gerenciar esse tempo online é muito importante. Vou trazer uma curiosidade para vocês, né? Dos aplicativos que a gente tem, que as pessoas passam mais tempo nas redes sociais, tem um aplicativo que as pessoas passam mais tempo, que é o TikTok, ali, ó. Essa é a média mensal. Então, não sei se você usa, se você tem, mas geralmente são os mais jovens que usam o TikTok. E ele, assim, a média é 4 ou 5 horas a mais. Tanto que o TikTok está sendo proibido em alguns países, porque o algoritmo dele ele é muito agressivo, no sentido de você entrou num videozinho ali, você passou mais de 10 segundos, ele já vai te mandar 45 vídeos iguais àquele. Então, a pessoa fica se alimentando daquilo, né? Então, estou triste hoje, vi um vídeo aqui meio depressivo. Aí ele percebeu que você viu, ele vai mandar um monte de vídeo depressivo, assim, nesse sentido. Então, como é que você acha que você vai se sentir depois de meia hora no TikTok? Alegre, feliz? Não, você vai ficar cada vez mais. Então, o TikTok é um dos aplicativos que essa engenharia social dele assim, te força a passar muito tempo. Eu já dei essa palestra para alguns adolescentes e só de curiosidade, eu falei assim, vamos abrir aí, quanto tempo você passa nas redes sociais? E pasmem, assim, tinha menina assim, que passava 13 horas só no TikTok. E aí ela mesma se assustou. Ela, meu Deus, mas eu uso para lavar louça, eu uso para... Falei, cara, não é possível, 13 horas só no TikTok. Então, é uma constatação da nossa sociedade atual. Então, a gente precisa entender sobre isso. E você sabe o que são nudges? Não é nudes, viu? Então, nudges são ferramentas criadas para dar um empurrãozinho para você. Por exemplo, quando a gente está nas redes sociais, ali tem um coraçãozinho, né? O que é para a gente fazer naquele coraçãozinho? Para curtir, né? Ou dar um joinha, para você dar um like. São ferramentas criadas para incentivar você a tomar decisões. Às vezes, boas decisões. E os nudges também estão na nossa vida, no dia a dia, em várias coisas. Sinalizações, né? De fila preferencial, isso tudo são nudges que te ajudam a tomar decisões. E aí, a gente tem alguns nudges na internet também que são criados de boa maneira, mas outros também são criados para influenciar você, para levar você para tomar decisões que não são decisões conscientes. Por exemplo, alguém já assistiu uma série e falou assim, eu vou assistir só esse episódio. E a série termina num lugar assim, é um episódio bem legal, né? Se você não fizer nada naquele momento, não clicar no próximo episódio, essa barrinha aí vai até o final e ele vai escolher por você. Então, começa o outro episódio, você nem decidiu e acaba começando um outro episódio, certo? Então, os nudges acabam decidindo as coisas por você e a gente precisa entender toda essa engenharia que está acontecendo, porque tudo está sendo feito para você passar mais tempo nas redes sociais, mais tempo na tela. A gente tem a habilidade de identificar o cyberbullying, que é muito importante, né? Então, desde os pequenininhos até
ou todas as idades, são insultos, ameaças, publicações de fotos, vídeos humilhantes, exclusão intencional de pessoas de grupos, de conversas, propagação de boatos, informações falsas, criação de perfis falsos para comentar. Tudo isso, a internet está exposta a todos esses perigos que a gente precisa ser consciente disso também. Por isso é importante a gente investir na segurança digital, né? Você precisa aprender a proteger os seus dados, a criar senhas fortes, né? A verificar os links antes de você entrar. A privacidade digital é muito importante, a gente precisa desenvolver essa habilidade de lidar com as informações que a gente compartilha também, né? Então, eu sou defensora, olha, eu quero compartilhar a minha vida, a minha história, mas você também precisa ser atento aos detalhes daquilo que você compartilha, né? Então, não vou compartilhar aqui a escola que meu filho estuda, não vou compartilhar o meu endereço aqui, não vou compartilhar, porque existem todos os tipos de pessoas, né, que estão olhando para você. Então, podem existir pessoas maliciosas que estão procurando, buscando dados, né, sobre você ou sobre os seus filhos. Então, a gente precisa ser muito atento nessa questão da privacidade digital, né, a exposição dos nossos filhos, a nossa própria exposição, até onde, né, entender esse equilíbrio, até onde a gente pode compartilhar a nossa vida e a nossa história, mas sem entrar na nossa privacidade. Então, são em proteger informações, as privacidades das pessoas e de outras pessoas também, né? E conhecer os direitos de privacidade na internet. Outra coisa super importante aqui são o pensamento crítico. A gente precisa, na internet, identificar o que é falso ou verdadeiro, o que é bom, o que é prejudicial. O pensamento crítico é muito importante para você como usuário da internet, né? Então, a internet, às vezes, parece um campo missionário, assim, sem lei, né? Você fala, mas isso aqui eu já não consigo mais. Por isso, a gente precisa desenvolver esse pensamento crítico. Olha essa imagem aqui, ó. Quando ela foi publicada, né, essas imagens, as pessoas ficaram malucas, assim, como assim? O Papa usando esse tipo de roupa. E a galera comentando, o Papa agora está na moda, os negócios. Então, destruíram, assim, isso foi bem no começo aí das inteligências artificiais, gerando imagens, né, até que descobriu-se que era uma imagem gerada por inteligência artificial. Ou soltaram esse aí do Trump lá, brigando com os policiais, falando, não, ele ficou maluco, não sei o que. E o pessoal compartilhou um monte, olha, já era, estamos no fim do mundo, olha o Trump, olha não sei o que, olha o Papa. E não verificou as informações, né? Então, não teve um pensamento crítico, não descobriu que isso aí era gerado por inteligência artificial. Então, hoje, nos dias de hoje, isso aí está muito pior, né? Então, as pessoas podem imitar até você falando, não só imagens, mas podem pegar você e fazer um vídeo seu, e aí a gente vai compartilhando, a gente vai fazendo essas coisas sem verificar, ou só tem um pensamento crítico. Então, lê uma matéria que você fala, nossa, isso aqui, será que é verdade? Como que essas coisas podem acontecer? Antes de você compartilhar no WhatsApp, né? Isso é muito das mães, né? As mães já ficam, minha mãe me manda cada coisa. Eu falei, mãe, mas que isso? Será? Ela, é sério? O vulcão está chegando no Brasília. Minha mãe assim, já era, vai ter terremoto. Eu falo, aí eu olho as informações e vou mandando para ela, isso aí não, para de compartilhar. Aí ela vai e apaga. Então, a gente também tem que ajudar os nossos pais, aí, os avós nisso, né? Porque eles geralmente não verificam as informações. Então, é importante a gente desenvolver essa habilidade. Entender que na internet há as pegadas digitais, ou seja, tudo que você faz, né? As pegadas são isso, você passa e você deixa marcas, né? Então, na internet, tudo que você faz, tudo que você busca, tudo que você procura, você deixa marcas, né? Por mais que você vá lá e me arrependi desse tweet, vou apagar, mas você já escreveu, enfim, e as pessoas procuram isso, né? Tanto que muitos cancelamentos são por causa disso. Você falou isso 10 anos atrás, você postou num blog, você postou uma frase no Twitter que é uma frase racista, e às vezes nem era aquilo que você queria dizer, né? Então, é importante você entender as pegadas digitais que você pode deixar no seu uso da internet, no que você fala, nas suas opiniões, né? Na forma como você comenta. Então, tudo isso é importante quando a gente pensa nesse campo missionário. E, por fim, empatia digital. A empatia é a habilidade que a gente tem de se colocar
no lugar de outra pessoa e entender os seus sentimentos, as suas necessidades, mesmo que você só conheça na internet. Isso aqui é uma habilidade que, para nós cristãos ainda, precisa ser muito mais evidente, né? A forma como você fala, a forma como você comenta, a forma como você se expressa, né? E ainda mais em palavras, né? A gente precisa ser muito sábio assim na internet, né? Porque às vezes quando a gente está falando ao vivo, a pessoa está vendo a entonação, está vendo a nossa expressão, mas quando você só digita alguma coisa é muito mais frio. Então a gente precisa ser muito mais sábio nisso, na forma como a gente interage na internet e mostrar empatia para as pessoas, né? Então as pessoas hoje são viciadas em comentários, certo? Então, você pode entrar numa postagem ou num vídeo, você vai ver vários comentários. E pelo tom dos comentários, você já até cria uma empatia por algumas certas pessoas. Olha, eu gostei desse comentário, isso aqui faz diferença. E se você, como um pequeno Cristo, um discípulo de Jesus, entra e faz um bom comentário, entra e dá uma boa palavra, né? Quantas vezes a gente só passa pela foto dos amigos e mal curte e tal, e às vezes você tem uma oportunidade de entrar ali e deixar uma boa palavra, deixar nem que seja um versículo, e falar, olha, que legal, que família abençoada, que... Então, a gente às vezes vai se tornando muito sem sentimentos, assim, né? Pensando que a gente é um robô ali, só um usuário das redes sociais, mas a gente precisa entender que nós somos pessoas, fazemos parte desse plano ativo de Jesus também nas redes sociais, né? Então, eu falo muitas vezes para as pessoas, eu não quero ser influencer, Raquel, eu não quero aparecer. Eu falei, mas você não é influencer só quando você aparece, né? Se você for um semeador de boas palavras na internet, você já é mais do que a maioria das pessoas são, né? Porque na internet que a gente encontra são semeadores de contendas. Então, se a gente consegue ser esse semeador de boas palavras, de boas reações, a gente já pode fazer muita diferença nesse mundo. E aqui uma campanha que eu achei muito interessante, aí mais relacionada ao mundo dos games, aí, a galerinha mais jovem que joga, né, uma campanha dos Estados Unidos, porque nos jogos também o pessoal acaba se alterando demais, né? Então, ou xinga o outro, ou então ali também não conhece, só conhece o nickname ali, e começa a falar palavras ruins para quem não é muito bom, né? Então, essa campanha diz assim, ó, palavras podem ser mortais, isso não é o jogo. Pense e depois digite. Ou essa aqui, muito boa, bem relacionada também, que diz que os pixels, eles não têm sentimentos, mas as pessoas têm. Então, pense e depois digite. Então, é muito importante a gente olhar para a internet, né, olhar para o nosso celular e pensar que do outro lado tem uma pessoa. Tem alguém, às vezes, que está solitário, que está com um coração sedento por uma palavra, que está com um coração sedento por uma conexão real com alguém, né? Então, eu entendo que o celular, ou as redes sociais, ou a internet em si, é só mais um meio que o Senhor tem nos dado para alcançar outras pessoas, alcançar outras nações, né? Então, a internet, no campo missionário hoje, consegue alcançar países, né, que têm muita perseguição, né? Uma vez um missionário foi na minha igreja do Paquistão e a gente perguntou, mas como você fala de Jesus, já que você não pode, né? Ele falou assim, que existem duas formas. Uma, as pessoas sonham com Jesus e têm uma revelação e querem saber mais e me procuram, de alguma forma elas me acham, e outras, as pessoas pesquisam sobre Jesus na internet e também vêm me procurar. Ou seja, a internet tem sido um grande aliado na propagação do Evangelho. E, por fim, queria deixar esse mandamento que o Senhor nos deixa, né? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então, como o cristão se porta na rede social ou na internet, né? A marca da nossa expressão deve ser o amor, né? A gente está lá por amor. Às vezes é muito difícil, a gente não tem perfil, mas por amor eu vou fazer um esforço a mais, né? Ou eu tenho muito o perfil e por amor eu vou entender esse campo missionário, eu vou me adequar a ele. Existem muitas tentações para quem é um influencer hoje em dia, né? Existem as motivações do coração que precisam ser buriladas, mas se a gente estivesse centrado no amor e na missão que o Senhor nos deu de glorificá-lo acima de tudo, a gente não vai perder o nosso foco e o nosso sentido. É isso. Amém. Obrigada.
Muito bom. Vamos subir lá, pastor Davi. E a gente vai começar a fazer as perguntas e respostas ali em cima, tá bom? Muito bom, muito bom. Irmãos, já tem o link lá no grupo, tá bom? No grupo de WhatsApp para vocês mandarem suas perguntas. E aí o Calil vai me mandando aqui, eu vou acompanhando. Mas legal, você já começou a falar um pouquinho sobre algumas ações concretas de como é que a gente pode ser sal, né? Alguns comentários que a gente pode fazer, semear palavras, né? Como é que os irmãos podem pensar aí em ações concretas assim que eles podem fazer assim, essa semana? O que eles podem fazer nas redes sociais que vai ser parecido com ser sal nas redes sociais? Olha, eu acho que a gente já tem muitas oportunidades, algumas pessoas até já fazem, independente da faixa etária, a forma como você se comunica. Às vezes você fala assim, não sei o que fazer, não sei o que dizer. Um versículo, às vezes, que você posta, né? Então, eu já tive a oportunidade de falar com Déboras, né, da MPC também, e elas compartilham muito sobre isso. Olha, eu compartilho pedidos de oração, eu compartilho versículos ali no meu status do WhatsApp, né, coisa que eu, por exemplo, não uso, né, uso mais no Instagram. E muitas pessoas falam, olha, era isso que eu estava precisando ouvir hoje, era isso que eu estava precisando ler hoje. Então, se a pessoa te respondeu, olha que gancho incrível que você tem, é mesmo. Então, posso ligar para você, eu posso orar por você, eu posso... Então, eu costumo dizer que você tem aqui uma grande oportunidade de evangelismo. Você pega o seu celular e, às vezes, você tem 200 contatos ali. Você fala, nem que seja assim, ligar para alguém, né? Então, Deus, me ajuda aqui. Eu quero ligar para alguma pessoa hoje e dar uma boa palavra e orar com essa pessoa. Então, você vai ali e, de repente, clica no nome de alguém e fala, fulaninha, você pode falar 5 minutos? Eu senti que eu posso orar por você, eu posso, como é que você está e tal. Então, hoje em dia, até a ligação ficou mais rara, né? Então, um simples ato como esse, de orar por alguém, de mandar uma mensagem personalizada para alguém também, né? Além de compartilhar, se você quiser, mas se você mandar uma mensagem única para uma pessoa todos os dias, você colocar assim, hoje eu quero mandar uma mensagem para o fulano, um áudio que seja, né, ou algo personalizado, você já vai estar fazendo muita diferença, né, na sua rede de contatos. Legal. Em alguma medida, pastor, você acha que todo mundo é influencer nas redes sociais? Tá uma pergunta difícil, né? Eu estava falando com a Raquel que eu não sei o que eu vou falar depois dessa fala tão boa dela aqui. Mas a palavra bíblica que descreve o seguidor de Jesus é discípulo. Então, todos nós seguimos alguém, correto? E na medida em que somos discípulos de Cristo, nós fazemos discípulos. Mas parte do discipulado significa ouvir uma voz e discernir a voz de Deus em meio a tantas outras vozes desse mundo, né? E o processo discipulado, sem dúvida, envolve essa esfera de influência que vai não apenas no ambiente privado, mas no ambiente público. Eu acredito que tem pessoas como a Raquel que são vocacionadas, sem dúvida, para isso. Eu não sei se essa responsabilidade pesa sobre todo o discípulo de Jesus. Eu acho que Deus nos chamou para sermos fiéis onde nós estamos. Se é na internet, seja fiel na internet. Se esse é um ambiente que você não sabe lidar de jeito nenhum, eu acho que a gente não tem que se sentir pressionado a estar ali. Eu vou falar um pouco daqui a pouco, né? Eu tenho uma relação, às vezes, mista com relação às mídias sociais, né? Às vezes de uma participação mais ativa, a hora de afastamento. E eu acho que ambas as ações são necessárias em determinados momentos, né? A fim de preservar esse pensamento crítico, né? Conjugar o tempo de tela, porque a fé é, sobretudo, uma experiência encarnada, né? É o verbo se fazendo carne, e eu acho que é um grande desafio ter essa experiência encarnada num ambiente que é virtual, né? Sem transformar a fé em algo que é simplesmente platônico, de ideias, né? Eu lembro de uma postagem antiga do Marcos Botelho, que é um pastor de São Paulo, ligado aos Jovens da Verdade, e acho que era na época do Orkut, né? Então, coisa de velho, assim, já estou revelando a minha idade, né?
que ele dizia, eu troco 100 scraps por um abraço ou uma ligação, né? Então, eu acho que é importante a nossa participação, mas é importante também entender os limites dela, né? Desse meio ser um caminho também para os relacionamentos, né? É assim, você vê a necessidade e faz oração. Você troca uma mensagem, faz uma ligação também. Da ligação, que isso vire um encontro também, né? Para que essa experiência seja real e não apenas idealizada e digital. Enfim, eu não sei se eu respondi bem a pergunta, mas um pouco do que eu penso. Quer falar sobre isso? Bom, uma outra pergunta aqui que eu acho que está relacionada com o que o pastor falou agora. Como é que a gente consegue não perder o senso de comunidade, de corporeidade, ao viver a fé online, né? Isso é muito, muito importante, né? Acho que isso que o Davi falou, né? É entender que o nosso propósito no final é esse, né? Da gente estar em comunidade. E você perguntando isso, eu lembro de uma experiência que eu tive com as minhas filhas na pandemia, né? Então a gente estava só no culto online, né? E quando começaram os cultos, né? Então tinha 2 meninas pequenininhas, era aquela doideira em casa, né? Vai tomar banho, corre, não sei o quê. E um dia ela falou assim: mas por que a gente tem que ir para a igreja? Não dá para assistir daqui, não vai estar falando de Deus. Aí eu fiquei assim, na hora eu falei assim, é verdade, a gente vai estar vendo o culto do mesmo jeito. E aí eu falei para ela, mas não é tão mais legal quando a gente está lá na igreja e alguém está do seu lado e a gente começa a cantar junto, ouvir a voz do outro, ou quando você vê sua amiguinha, a Maitê, você consegue dar um abraço nela, e depois do culto a gente joga bola, e depois não sei o quê. Aí ela falou assim, é verdade, é diferente, né? Porque Deus nos chamou para esse senso, né? Essa igreja de estar em comunidade, de ver o outro, de pegar no outro, de adorar junto, né? E eu falei para ela, olha, a mensagem vai ser a mesma, né? Mas a diferença é que a gente vai estar adorando ao Senhor em comunidade. A gente precisa estar lá de verdade. A gente precisa mostrar que Ele é o mais importante para nós e tal. E aí ela entendeu ali nos seus auges dos seus 7 anos, né? Então ela compreendeu e elas compreendem essa importância de estar na igreja. É importante, né? Para essa geração nova, né? Falar assim, mas eu posso ver pregações muito mais impactantes, né? Pastores que pregam muito mais que o meu e tal. Por que eu tenho que ir na igreja, né? Então, essa é a desculpa de muitos desviados hoje em dia, desigrejados, vamos dizer assim, né? Então, acho que a gente sempre tem que reforçar a importância e a natureza do ser humano. A gente foi criado para se relacionar, né? Então, a gente foi criado para estar junto com outras pessoas. Então, acho que essa importância aí de entender a internet como uma ferramenta, né? Não um fim em si mesmo. Como é que eu sei a hora de me silenciar, de me retirar, e a hora de comentar, intervir, agir? O que você acha, pastor? Eu acho que a grande... O que torna a internet uma ferramenta tão poderosa acaba se tornando também, talvez, uma das maiores tentações, que é a resposta instantânea. Então, a gente... É tanta informação que chega a nós o tempo todo, de todo lugar do mundo, e muitas vezes a gente não tem tempo para processar essa quantidade de informações. Mas, no afã de querermos ser relevantes nesse mundo, nós podemos entrar na tentação de nos tornarmos comentaristas digitais, né, sobre o último assunto. Então, a gente fica com essa ideia de que a gente precisa dar opinião sobre tudo, né? A guerra na Rússia, a situação de Israel e Palestina, as situações que vão surgindo, né? O bebê reborn, sempre tem uma última novidade, né? O morango do amor, e aí todo mundo tem que falar de tudo ao mesmo tempo e expressar opinião, e todo mundo vira especialista sobre tudo, né? Mas acho que é uma tentação muito grande, e o livro de Eclesiastes fala que há tempo para tudo. Há tempo, sim, para falar, mas há tempo para nos calar. E há, muitas vezes, mais sabedoria no silenciar do que no falar. A gente, como igreja, a gente não precisa viver apressado, né? Deus, ele não tem pressa. Ele tem o tempo dele de agir. Isso significa que a gente também não deve viver apressadamente dando opinião sobre tudo, porque tem certas situações que elas requerem uma maturidade maior, né?
questões complexas que são apresentadas diante de nós, no qual nós estamos distantes culturalmente, geograficamente, temporalmente, e que a gente precisa de um tempo para discernir, para orar. Há situações que requerem de nós simplesmente o nosso silêncio, a nossa oração silenciosa, né? Situações de luto, um desastre, uma catástrofe, né? A morte de uma pessoa conhecida, e aí, de repente, mas a nossa tentação é, não, vamos compartilhar, vamos mandar, ao invés de ter esse tempo de processamento. Eu acho que isso vai de cada um, não tem uma regra, né? Eu acho que aquela última imagem da campanha acho genial, né? Pense antes de escrever, né? Para nós a gente poder pensar, ore antes de postar, né? E se os posts fossem orações, né? De que maneira elas refletem a sabedoria, a vida em Cristo, nesse tempo que é tão acelerado? Eu acho que uma maneira contracultural nossa, às vezes, é o parar para poder discernir antes de poder dar uma resposta que o mundo precisa. Isso não significa que a gente tem que se abster, correto? Eu acho que é necessário nosso envolvimento em questões complexas. Precisamos de cristãos maduros em debates públicos nas mais diferentes áreas, mas é necessário preparo para a gente não se fazer de tolo no meio de um mar de vozes. Okay. Tem duas perguntas aqui, vou juntar elas duas para Raquel. Primeira é, com qual idade recomenda ter acesso a redes sociais? E a segunda é, qual que é a rede social mais perigosa? Mais perigosa? Discord, com certeza. Mais perigosa para os cristãos? Eu acho que todas as redes sociais podem se tornar perigosas, né? Mas o que a gente tem... E tudo depende de como você usa também, né? Se você... Então, redes sociais como o Discord, que é como é que eu explico para quem não... É uma rede social que você tem vários canais lá, que inclusive é onde se acham mais crimes da internet, né? Questão de pedofilia, questão de grupos. Então, tem muita coisa boa lá também. Você consegue aprender inglês, você consegue, enfim, consegue jogar outros joguinhos, tipo joguinhos que você precisa jogar com galera, assim, tipo Among Us, né? Então, você entra lá, quero entrar aqui num grupo. Então, o Discord tem muitas variações, né? Mas, nesse sentido, também, ele é perigoso, assim. E, como eu disse, as outras redes sociais, em questão de TikTok, YouTube, né? Então, as recomendações aí de todas as redes sociais é proibido menores de 13 anos, né? Na maioria das redes sociais. Então, quando um menor de 13 anos já entra nas redes sociais, assim... o pai já está dando um grande perigo, assim, né? Então, eu tenho lutado isso na minha própria casa, lá com as minhas filhas. Minha filha é a única que não tem, ela tem 11 anos. Não tem celular na sala dela, então ela se acha um ET, assim, e ela fica brigando. Ai, mãe, que saco que você trabalha com isso. E então, vem YouTube, mas pelo iPad e tal, algumas coisas assim, mas mesmo assim eu tento ao máximo não deixar que elas vejam o YouTube, porque o YouTube ele vai te jogando de um vídeo para o outro aleatoriamente, né? Então os ciclos de dopamina assim vão te levando para um lugar que você nunca está satisfeito, né? E agora colocar os shorts no YouTube, ou seja, as crianças ficam aquele ciclo o tempo inteiro. E vão para vídeos, às vezes, que não são apropriados para elas. Então, é um grande risco, né, a gente fazer isso com os nossos filhos, né? Então, eu, geralmente, sempre que elas vão ver alguma coisa, eu tento ver junto, né? Ou peço para elas assistirem alguma coisa nos streams, que já tem uma sequência ali, né, de episódios, e aí eu consigo controlar melhor. Não, você pode ver um episódio hoje, não, dá para ver 2 e tal. E eu sei sobre o que se trata aquele filme ou aquele desenho, né? Então no YouTube você não consegue, né? Então às vezes um influencer ali falando coisas que vão contra a sua fé, né, a sua base cristã. Então é mais perigoso, mais difícil, a não ser que você passe o tempo todo junto com ele ali assistindo o que ele assiste. Então, ou vão fazer outras coisas, Roblox, né, que as meninas jogam, né? Então, geralmente eu jogo junto com elas, né? Deixa eu ver, entra aí, deixa eu ver os jogos que vocês estão jogando. Aí eu jogo alguns ali e bloqueio outros para elas, mas eu entendo sobre o que é aquele jogo, sobre o que é aquele mundo lá,
Então, a referência, né, a sugestão é para que seu filho tenha, no mínimo, 13 anos para ele começar a ter uma rede social, porque também a engenharia da rede social faz muito mal para uma menina de 10 anos, que vai ficar vendo outros perfis ou ideais de beleza, né? Então, já é comprovado isso cientificamente, né, que faz muito mais mal do que bem, né? E os próprios meninos também, que acabam recebendo vídeos ou influências, né, com relação às mulheres ou com relação às coisas que eles precisam, né? Então vai aquele ciclo, como eu falei, o algoritmo vai tratando o seu filho ali. Se ele clicar num tipo de conteúdo, acaba trazendo muita influência para ele. Tem um livro de um autor chamado Duane Twenge, escrito iGen. Aí fala por que as crianças superconectadas estão menos rebeldes, né, mais ansiosas. E ela faz um estudo mostrando justamente como que essas mudanças de gerações, a geração Z e a Alpha, né, que já entrou na adolescência com aparelhos celulares nas mãos, como houve um pico de crescimento de ansiedade, depressão e até mesmo tentativa de suicídio nessa geração, e como que isso está associado às mídias sociais relacionadas, muito ligadas à imagem, né? E acho que tem essa dinâmica diferente, correto? Os meus filhos, a gente dá um acesso limitado a eles para o YouTube, que tem muita porcariada, mas tem muita coisa informativa, muita coisa interessante. Eles aprendem muita coisa lá, então a gente faz um uso controlado, apesar deles ainda não serem adolescentes. Agora, as mídias sociais, como o Instagram, elas têm outro tipo de dinâmica, que é isso, é base na imagem, na validação, na comparação, no consumo. Nós fomos feitos para, de alguma maneira, buscar validação no outro, mas não nesse número exponencial de milhares de pessoas, né, validando, dizendo que você ou é bonito ou é feio, ou que você é legal ou que você é chato. Então, isso tem um efeito psicológico que a gente não tem ainda capacidade de compreender, e isso afeta profundamente, especialmente crianças e adolescentes. Nos afeta como adultos, né? Quanto mais uma criança, um adolescente que ainda está em formação com relação ao seu senso de identidade, de valor, a sua própria autoimagem. Então, acho que vale esse cuidado assim, bem grande, justamente com esse público adolescente. Uma pergunta que fizeram, né? Um estudo da revista Comunhão, de março de 2023, afirma que, globalmente, 40% dos adolescentes que se declaram cristãos afirmam que nunca leram a Bíblia. Apenas 25% a leem pelo menos uma vez por semana. Isso sugere engajamento devocional bastante baixo entre os jovens cristãos. Faz sentido supor que o tempo devocional das famílias tem sido prejudicado pela inversão de prioridades? É pecado começar o dia mexendo no celular ao invés de orar? Quem quer? Essa ideia dos nudges, né, dos impulsos, é algo bem interessante. A gente está sendo sempre impulsionado por algum estímulo. Eu acho que a pergunta que a gente precisa fazer é que tipo de estímulo nós estamos cultivando na nossa vida que nos levem ao lugar onde nós queremos chegar no nosso relacionamento com Deus. Se o nosso primeiro estímulo é uma mídia social, é o WhatsApp, é ver notícia, isso vai nos levar numa determinada geração. Se a gente começa o dia assim, se a gente começa com um estímulo voltado para a devoção, isso, né, leva o nosso coração a algum outro lugar. O fato é que nós estamos sempre sendo estimulados de alguma maneira e nós precisamos cultivar hábitos que nos ajudem a ter essa vida de devoção com Deus, a estar atento à voz de Deus, a meio a tantas outras vozes. E nós estaremos engajados, sim, no mundo virtual, no nosso cotidiano. A maneira como nós vamos navegar nesse ambiente, acho que vai ser muito determinado, sim, não apenas como a gente começa o dia, mas como que a gente vive conscientemente acerca dessas realidades. Agora, eu acredito que a nossa falta de interesse ou falta de disposição em ler a Bíblia e orar não é falta de tempo ou necessariamente tempo excessivo de telas, é simplesmente falta de hábito. E por desconhecimento, às vezes a leitura se torna difícil. E às vezes recursos online podem nos ajudar, como o Bible Project e tantos outros, a entender as escrituras, para a gente criar um apreço por elas. Então tem hoje recursos online muito interessantes que estão dispersando as pessoas para
um interesse maior para ler as escrituras. O pessoal do Invisible College tem feito um trabalho muito bonito com relação a isso, de formação teológica e espiritual. Mas a questão é, o nosso tempo ele vai ser ocupado e ele é limitado. E isso vai depender de uma decisão. Essa decisão é simples. Eu vou seguir os impulsos que vão sendo jogados para mim diariamente, ou eu vou definir quais impulsos, né, quais os nudges, né, que eu vou seguir na minha caminhada com Deus. Agora, um dado interessante também é que essa geração, e eu falo mais da geração Z, né, ela tem esse dado de 40%, é uma geração muito aberta para a espiritualidade, né, e não só cristã. Mas você percebe também que já tem, como eles cresceram com o celular, eles já estão percebendo da necessidade de ter uma vida equilibrada, de desconectar, e de então você percebe a galera mais lá no vou conectar com a natureza, vou fazer outras coisas. Então, eles estão abertos a isso, eles estão abertos a aprender, né? Então, recusam muitas propostas de trabalho, porque tem que trabalhar 40 horas por semana, eles não querem, né? Então, eles querem alguma coisa que seja, que eles consigam ter equilíbrio, fazer outras coisas. Então, eles conseguem dizer não para a gente que é de outras gerações, não diria nunca, né? Então, eles falam, não, isso eu não vou, isso vai me exigir demais, isso eu preciso ter. Então, eles têm essa predisposição, né, e a gente pode trabalhar isso também, de querer se conectar mais com Deus e tal, e com a espiritualidade. Então, a gente precisa aproveitar isso também como formas aí de incentivar a leitura bíblica, né? Mas tem também esse movimento aí de pessoal se aprofundando mais, inclusive com os conteúdos disponibilizados na internet, né? Alguns termos que vocês usaram aí, eu queria que vocês só explicassem um pouquinho, né? O que é o Bible Project, o Invisible College. Eu também queria, Raquel, que você explicasse o que é o Discord. Né? Que rede social é essa, que você falou que é bem perigosa? O Bible Project é um projeto iniciado por um grupo estadunidense, né? Um dos principais é o Tim Mackey, esqueci o sobrenome exato dele. E preocupados em ensinar as escrituras de maneira online, de maneira criativa, visualmente atraente, mas que é bem fundamentado assim numa teologia bíblica. Então, mostrando a narrativa, a Bíblia como uma grande história, né? E composta por criação, queda, redenção e nova criação, que nós cremos que é o fundamento das Escrituras. E eles possuem cursos, vídeos de instrução, vídeos detalhando cada livro das Escrituras de maneira visualmente muito interessante, muito bonito e muito didático. Então, eu acho que é uma ferramenta que ajuda no estudo, pode ajudar no discipulado. Já usei em escola bíblica dominical. E eles têm muitos recursos bons, bem feitos e gratuitos, com bom conteúdo e boa apresentação. Eu acho que é um bom exemplo de cristãos participando ativamente no mundo digital. E eu acho que eles têm feito um trabalho muito bonito e cada vez melhor. Aí tem podcast. Quem quiser se aprofundar no estudo da teologia bíblica vai poder se aprofundar bastante. Quem quiser ter apenas um panorama, também vai ter um panorama ali de 7 minutos sobre o livro de Levítico. O que se trata o livro de Levítico nas Escrituras. Aí assiste um vídeo, ajuda bastante na sua leitura bíblica, tá? Você ter essa visão geral. Agora, o Invisible College é uma comunidade, é uma escola online, né, de teologia, que é coordenado por um grande amigo, que é o Pedro Dutti, e também o seu braço direito, que é o Kaique Fernandes, que é um designer, artista, gestor, e que são duas figuras assim que me inspiram, que a gente tem a alegria de poder caminhar junto com eles. E é uma escola de teologia online para quem deseja se aprofundar em teologia, filosofia, engajamento cultural, pensamento crítico, com base numa teologia reformada, correto? Ambos são, o Pedro é pastor presbiteriano, mas também que tenha alcançado um público maior que, às vezes, as escolas, como nós temos geralmente de formação de teologia, não consegue alcançar, porque por módulos as pessoas têm possibilidade de fazer cursos à distância no tempo que tem disponível. É basicamente isso.
Tem um aplicativo da Bíblia também, o Version, não sei quantos Sim. tem, mas é muito legal também. Tem meditações diárias, né? Você pode colocar ali suas orações, você pode fazer, compartilhar planos de leitura junto com amigos, né? De vocês lerem juntos e comentando. É bem interessante. E vai chegar, acho que em novembro eles estão comemorando 1 bilhão de downloads, né? Então chega em vários lugares do mundo e tem muitas versões e traduções, né, em muitas línguas lá, muito interessante. O Discord, eu vou tentar explicar, é como se fosse um aplicativo e dentro dele existem muitos servidores, e os servidores eles podem ser de variados assuntos, pode ser de um jogo específico, pode ser de um tema específico, pessoas que gostam de jogar futebol, aí você cria um nome lá, você pode criar ou pode procurar alguns existentes. E dentro de cada servidor desse, cada abinha dessa, lá dentro você pode falar por chat, você pode falar por voz e também pode falar por vídeos, né? Você pode criar dentro do seu servidor várias coisinhas, vários servidorzinhos pequenos ainda, tipo informações e tal. Então, por ali é que se criam, é uma grande comunidade, né? Então, funciona mais ou menos assim. Então, você quer jogar você gosta muito de um jogo específico, né? Call of Duty. Eu vou entrar aqui, ver o que está nessa comunidade aqui. Então, lá dentro da comunidade vai ter outras pessoas e eles podem estar combinando dias de jogar junto, né? Ou Roblox, que seja. Então, seu filho joga um joguinho específico dentro do Roblox. Vou entrar aqui no Discord, vou procurar. Eles acabam achando aí os meios de entrar. E aí lá outras pessoas podem se conectar com você, enfim, né? Então é um tipo de rede social, mas lá geralmente as pessoas criam um nickname, né, um apelido diferente, não é muito assim igual as outras redes sociais que você bota o seu nome bonitinho, seu perfil, a sua foto, né? Lá os meninos colocam qualquer coisa lá, né? Master Blaster lá e qualquer desenho lá de figurinha, então você não sabe realmente quem é quem ali, né? Então eles podem botar qualquer nickname, por isso é mais perigoso nesse sentido. Beleza, temos mais perguntas, mas eu vou tentar encaixar no segundo bloco, tá bom, gente? Vou fazer o máximo. Vamos parar um pouquinho, o pastor Davi vai fazer a preleção dele ali e a gente continua em seguida. Bom, já fui apresentado, já falei bastante antes de falar, né? Então não sei nem como é que eu me introduzo aqui nessa fala, mas eu sou pastor e eu tenho por hábito, eu tenho que falar graça e paz no nome do Senhor Jesus a todos. Amém, irmãos? Que bom. Fico muito grato por esse convite, muito feliz pela oportunidade de estar aqui. Então, por isso agradeço o pastor Danilo, o pastor João, o Calil, que fez também esse contato. Obrigado, viu, querido? Para falar sobre esse tema bastante desafiador. Como foi falado, eu sou pastor, sou designer, trabalho também com artes visuais e me foi pedido para falar sobre esse tema Reflexos de Cristo, Evangelho, Beleza e Justiça no Mundo Virtual. Eu peço licença para ler a boa parte do meu texto para eu poder ficar dentro do tempo que foi estabelecido. Mas eu me sinto feliz de poder falar desse tema, pois amo o Evangelho, tenho apreço por beleza e creio que todos nós devemos estar comprometidos com a justiça de Deus nesse mundo, mas, ao mesmo tempo, eu me sinto inadequado para falar desse assunto, primeiro porque eu não sou especialista, diferente da Raquel, que trouxe uma belíssima apresentação aqui, muito oportuna, mas, como eu disse, eu também tenho uma relação ambivalente com as mídias sociais, correto? E eu falei isso de antemão para o Calil e para o Danilo, para ninguém ser pego de surpresa. Hora de uma participação ativa e consciente nas mídias sociais, hora de mero consumo e observação, hora de crítica e oposição e também de momentos de afastamentos dessas realidades. Mas, para mim, é inegável que o advento das tecnologias modernas, celulares, redes sociais, ela nos proporcionou acesso a um mundo de informações, conexões e compartilhamentos de conteúdos que o apóstolo Paulo, por exemplo, jamais sonharia. Paulo, ele caminhou pelas principais ruas das grandes cidades do seu tempo, Corinto, Atenas, Éfeso, pregando uma única mensagem central: Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. Seu desejo, porém, era de chegar a Roma,
mas acredita-se que ele chegou apenas no fim de sua vida para ser julgado e condenado ali na capital do Império. Hoje nós podemos passear através do Street View pelas ruas de Roma sem mesmo sair da sala e do conforto da nossa casa. A gente pode se comunicar com pessoas que estão em Tóquio, na Tanzânia, na Sibéria, enviar vídeos de gatinhos para aquela tia que foi morar para longe, receber notícias falsas de parentes, às vezes inoportunos, né? Não é exclusividade da Raquel. Eu tenho um familiar que eu falo que é a minha fonte segura de fake news. Se ela me mandou, eu sei que é fake. As mídias possibilitaram o compartilhamento de necessidades, porém, conscientização de problemas globais, de injustiça, de fome, de preconceito, abrem espaço para o florescimento humano em diversas áreas de maneira inimaginável. O mundo parece que se tornou menor, abrindo espaço para redes de relacionamento e comunicação instantânea, que certamente todos nós somos bem abençoados por essas possibilidades. E eu acredito que nós, como cristãos, todos nós temos que exercer o mandato espiritual, relacional e cultural. Sobretudo, o mandato cultural tem a ver com o cultivo de uma presença fiel em meio a todas as áreas da experiência humana, seja no campo de instituições culturais relacionadas à educação, à moral ou mesmo à estética. No entanto, mais do que busca por relevância ou sucesso, devemos estar comprometidos com fidelidade. Como discípulos fiéis de Jesus, em todas as áreas da nossa vida, inclusive nas redes sociais, precisamos buscar a fidelidade ao nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo. Agora, o que significa ser um seguidor de Jesus, um discípulo fiel e ser sal e luz, ou mesmo cultivar uma presença fiel nesses ambientes virtuais? E aqui eu me valo de uma jovem cristã influenciadora francesa chamada Albertine, que posta constantemente orações de seu Instagram, no qual ela propõe 3 princípios distintos. Primeiro, de que a comunhão é mais importante do que a comunicação. De que nós, como cristãos, devemos estar mais preocupados em promover a unidade e formar laços do que simplesmente comunicar uma mensagem por meio das mídias sociais. Segundo lugar, para ela, as mídias sociais não são apenas uma ferramenta a ser utilizada, mas um ambiente a ser habitado. Um lugar onde nós podemos e devemos fomentar encontros uns com os outros que levem a um encontro com o próprio Cristo. Se cremos que Jesus é o Senhor sobre todas as coisas, cremos que o senhorio dele também se estende sobre essas áreas, ainda que a gente não tenha compreensão total de como é que essas dinâmicas acontecem. Em terceiro lugar, ela diz que o propósito do influenciador cristão é amar. Para ela, não importa quantas pessoas a seguem, e no caso dela, mais de 300 mil pessoas. Mas não importa quantas a seguem, mas quantas ela amou. Os missionários digitais, segundo ela, devem se preocupar mais em cuidar do mundo do que ter seguidores. No entanto, eu acredito que nós não podemos ser ingênuos quanto à nossa participação nessas redes, como nós acabamos de ouvir da Raquel, de tantos alertas, desafios e problemas. Porque elas não são neutras. As mídias sociais não são um campo neutro, onde todas as vozes têm peso igual. Um estudo mostra que notícias falsas elas se propagam 6 vezes mais rápida do que notícias verdadeiras. Então, é uma competição desleal pela nossa atenção e para a formação do nosso coração e que acaba sendo transformada em meio à nossa participação nessas redes. A pressão que nós exercemos na cultura e mídia é sempre menor do que a pressão que a pressão que as mídias e a cultura exercem sobre nós é sempre maior do que a pressão que nós exercemos sobre as mídias e a cultura. Somos indivíduos lutando contra instituições que têm, obviamente, como objetivo o lucro, correto? E a formação de opiniões com base nos interesses daqueles que financiam essas plataformas. Portanto, as redes não apenas formam e informam, mas elas também têm a capacidade de nos deformar. Isso mesmo quando nós estamos participando de maneira consciente, somos empurrados
temos nudges que nos levam para lugares que nós não iríamos de maneira voluntária. E isso requer de nós, então, uma participação que ela é intencional e, acredito que, crítica da mesma. Como já foi dito, o Brasil é um dos países que mais compartilha e gasta tempo nas mídias sociais. E muitos associam o aumento dos índices de depressão, ansiedade e estresse relacionados ao consumo excessivo das telas. Fora os problemas que nós conhecemos bem do cyberbullying, pornografia, exploração de imagens de crianças e adolescentes, como foi recentemente denunciado pelo influencer Felca. A plataforma X, né, antiga Twitter, que é comumente utilizada para a troca de opiniões, ideias, notícias, ela pode se tornar facilmente uma plataforma para a propagação do ódio, do preconceito. E a teóloga e autora Jacira Monteiro afirma que o Instagram tem o seu próprio canto da sereia que nos encanta e nos leva a buscarmos sermos mais como nós mesmos, em vez de mais parecidos com Cristo, para que o nosso ego seja entronizado. E para ela é uma ferramenta desenhada para que o ego seja exaltado e eu me sinta bem comigo mesmo. Fora as outras redes. Eu não sei se o pessoal ainda está no Facebook e eu estou muito velho para o TikTok e Discord. Mas o que nós precisamos nos perguntar, na medida que a gente se engaja nessas mídias, é se nós estamos cultivando um projeto semelhante de Babel, no qual nós estamos tentando construir uma torre para tornar o nosso próprio nome célebre, ou se nós estamos participando do projeto de Pentecostes, onde o Espírito de Deus é derramado sobre toda a igreja, a fim de proclamar as boas novas, de modo que todos compreendam na sua própria língua materna. Estamos mais preocupados em fazer o nosso nome conhecido ou o nome de Deus conhecido no nosso mundo? Estamos mais engajados em sermos espelhos de Cristo ou estamos apenas projetando o nosso eu em busca de popularidade virtual? É fácil nós cairmos nas armadilhas bem elaboradas dos algoritmos, virar refém das opiniões alheias, nos tornarmos escravos das últimas trends e adaptar a nossa mensagem a fim de torná-la mais palatável, a fim de atrair mais likes. É tentador permanecer em nossas bolhas digitais e também das câmaras de eco, reproduzindo discursos prontos, ao invés de sermos agentes de paz em um mundo polarizado. Também corremos o risco de fugir do mundo real e relacionamentos encarnados, a fim de alimentar conexões digitais frágeis. Um teólogo e artista que eu gosto bastante, chamado Makoto Fujimura, ele afirma que a cultura não é um território a ser conquistado ou perdido, mas um recurso que somos chamados a administrar com cuidado. A cultura é um jardim a ser cultivado. Nós vivemos, sim, no belo jardim de Deus e devemos cuidar dele. Isso inclui na nossa vida digital. Nós sabemos também que o pecado trouxe abrolhos e espinhos para dentro dessas realidades. E o único caminho para a redenção e reconciliação passa necessariamente pelo anúncio de Cristo e do Cristo crucificado, da cruz de Jesus, que continua sendo escândalo e vergonha e não vai atrair likes por si só. Mas essa mesma cruz é o único caminho da libertação do pecado e também do nosso ego. O apóstolo Paulo afirma que Deus está em Cristo reconciliando consigo mesmo todas as coisas e que nós somos esses agentes da reconciliação. Portanto, nós somos convidados a estarmos em ambientes, mesmo marcados pelas trevas, pelo consumo, pela vaidade, pela polarização ou ódio, a falar a verdade em amor, a buscar a unidade ao invés da divisão e cultivar a beleza no lugar da feiura para a glória do próprio Deus. E eu termino aqui com uma oração de Francisco de Assis, que acho que pode nos ajudar a orientar, a pensar qual deve ser o nosso engajamento, seja ele virtual ou seja ele pessoal. E ele diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando é que se é perdoado, e morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Obrigado. Desafiador, né, irmãos? Pastor, como é que funciona na prática esse negócio das redes contribuírem para a gente parecer mais com a gente mesmo? Como é que é esse negócio? Tem um documentário chamado O Dilema das Redes, que está no Netflix. Ele saiu logo após a pandemia, ou no meio da pandemia, não lembro bem, acho que 2000, 2021, onde todo mundo se viu obrigado a migrar para um ambiente virtual, né? E ele mostra, por meio de pessoas, programadores que trabalharam no Google, no Facebook, na Meta, no Instagram, no Twitter, como que as redes funcionam, né? E elas funcionam de modo a nos fazer permanecer cada vez mais nela, a reforçar comportamentos e a mudar pequenos gestos, não grandes comportamentos, porque se ela nos espanta, a gente sai dela. De tal modo que os algoritmos são feitos para alimentar aquilo que nos interessa. Então, ela vai monitorando nossos gostos, preferência, aquilo que a gente... Ele sabe o quanto tempo a gente fica num vídeo, numa imagem, o que a gente curte, o que a gente comenta, para tentar prever aquilo que vai nos agradar. De tal modo que o que a gente vai vendo é apenas uma versão idealizada que um algoritmo projetou para nós. Assim, eu não sei se dá para entender. Eu mesmo não entendo perfeitamente essa dinâmica. Mas o que a gente vê, então, acaba que é uma projeção de nós mesmos que nós fomos deixando de rastro na internet. De modo que a gente vai sendo retroalimentado por aquilo que a gente já consome. E por isso que é tão difícil, e aí cria essas bolhas digitais, né, e as polarizações, porque as pessoas elas vão sendo puxadas para dentro de uma bolha no qual ela mesma se enfiou, né, ou foi puxada para dentro dela, onde não há espaço muito para discordância ou divergência, porque na hora que você começa a ter atrito e conflito, você quer, às vezes, se distanciar. Então, as redes elas vão nos empurrando para um determinado buraco, né, e que, às vezes, de maneira inconsciente, a gente não percebe, né, como que a gente foi moldado. O Instagram, mais ainda, né, se a gente pensa que é uma rede social voltada para a imagem e o que mais gera engajamento não é eu ali pregar um sermão, né, ou trazer uma mensagem, o que vai mais gerar engajamento é uma exposição de mim mesmo, da minha própria intimidade, ou dos meus filhos, né? Isso vai criando uma dinâmica própria, né? E que não é simples, né? Tentar ser fiel dentro desse ambiente, porque ele tem sua própria lógica e dinâmica de ser, né? Acho que a Raquel pode falar mais, ela entende a questão técnica. No Instagram, se você for naquela lupinha ali do seu Instagram, né? E teve até uma época que estava tendo essa trend aí, né? Que as mulheres oravam a lupinha lá do Instagram do marido, né? Que se tivesse muita mulher, muita coisa, quer dizer que ele está olhando muito aquilo, está pesquisando, está curtindo, né? Então, geralmente, naquela lupinha inicial, mostra a maioria das coisas que você gostaria de ver, né? Então, já te dá uma noção disso que o Davi está falando, que realmente ela é feita para te agradar, para você passar esse tempo, né? Então, realmente é uma rede social voltada para a imagem e para tudo mais. O que eu gosto de dizer é que a gente precisa burlar isso assim, no sentido de, a imagem vai dar engajamento, mas então vou colocar uma imagem aqui, né? Ovelha com pelo, por favor. Coloque a sua imagem lá, mas faz uma legenda boa, né? Compartilhe um pouco da sua história. Então, eu costumo dizer assim que para mim o influencer não é aquela pessoa que tem milhares de seguidores, né? Então eu tenho amigas que o influencer, que ser influencer é a missão dela mesmo. Então ela é uma pessoa que cozinha, que faz várias coisas assim, de criação de filhos, tem 5, 6 filhos, 5.
E aí ela compartilha o dia a dia dela. Olha como é que eu faço isso aqui, cozinho, não sei o quê, ao mesmo tempo vai falando o que Deus está falando com ela e tal, e como ser uma mulher madura, e ela consegue postar o dia inteiro, né, sobre isso. Ela entende que aquilo ali é o chamado dela, né? Ela e a família dela entenderam. Outros não, vão postar algumas coisas mais esporádicas, né? Eu mesmo posto algumas coisas mais esporádicas, ou posto eu ali, às vezes, brincando. E, às vezes, você acha que o que você faz, as pessoas não veem, né? Mas, cada vez mais, eu percebo que isso é relevante para outras pessoas, né? Então, um dia eu estava na minha igreja, e umas adolescentes chegaram perto de mim e falaram assim, nossa, acho muito legal como você trata suas filhas, você brinca com elas. Aí eu fiquei meio, tipo... Nossa, eu nunca vi essas meninas direito, assim. Como assim? Eu vi no seu Instagram você brincando com elas, achei tão legal esse jeito. Aí eu falei, nossa, a gente não sabe, mas a gente está sendo visto, né? Ou um dia que eu estava na praia e compartilhei como eu estava sentindo a presença de Deus ali, que maravilhoso, não sei o quê. Na outra semana estava tendo reunião de oração na minha igreja, e o irmão que estava dirigindo falou assim, Raquel, você pode orar, eu sei que você entende. Aí falou toda a reflexão que eu tinha feito. Eu falei, nossa, as pessoas estão realmente te vendo, e o que você fala realmente influencia as pessoas, né? De repente, uma coisa que você vai, ou um evento que você vai, que você pode compartilhar com as pessoas, que é uma boa influência para você, ou bons livros, ou esse tipo de coisa, né? Que parece, você fala, não faz diferença. Mas quando você encontra as pessoas ao vivo, você percebe que faz, né? Que o jeito que você fala, o jeito que você trata as suas filhas, o jeito que você trata a sua família, ou a sua rotina, né? Às vezes você fala assim, estou aqui na igreja, domingo é importante, domingo, dia do Senhor, postar a sua família na igreja. Então, a pessoa que não está indo e vê aquilo ali e fala assim, caramba, é mesmo, eu preciso entender, domingo é dia do Senhor, a gente precisa, família, vamos, vai influenciando de uma forma ou de outra, né? Então, perceber que cada detalhe, né, do que a gente posta, então eu digo burlar a rede social nisso, né? Então, o Instagram, para você ter milhares de seguidores, você vai ter que seguir algumas coisas, né? Viralizar com reels diferentes, mas você não precisa querer ser esse tipo de pessoa. Quantos membros tem essa igreja? Uns 200? 250? Eu aposto que a metade de vocês tem mais seguidores do que 200 pessoas, né? E então o que você fala alcança muita gente, né? Então a gente precisa entender essa dimensão, né? E que legal que a gente tem essa oportunidade de usar isso. A gente está falando aqui de mostrar essa luz de Cristo nas redes, mas como é que a gente consegue mostrar essa luz através de boas obras e tudo mais, e ao mesmo tempo seguir o mandamento de Cristo de não propagandear as nossas boas obras? Como é que a gente escolhe os limites disso, né? Como é que eu me filmo fazendo uma oração, mas ao mesmo tempo Jesus falou para eu ir para o meu quarto fazer oração, mas a oração pode influenciar bem? Então como é que a gente lida com esses limites, as divisões entre estar fazendo uma boa obra para engrandecer o eu e fazer uma boa obra online para brilhar a luz de Cristo? Olha, eu gosto muito esse conceito de discipular, né, no Novo Testamento, que tem, eu não lembro as palavras em grego, mas tem esse sentido de discipular é seguir, ensinar e imitar, né? Então eu acredito muito nisso, que as pessoas, o ser humano é feito assim, né? A gente aprende a falar assim, a gente aprende a se portar imitando outras pessoas. Então, sempre quando eu penso nessas boas ações, ou na forma como eu me porto, ou eu filmando uma oração, né? Que seja eu tirando uma foto minha ali lendo a Bíblia, as pessoas vão começar a imitar você. E eu sou uma imitadora de Jesus, então eu quero que eles imitem a Jesus através da minha vida, né? Então, para não ficar muito nessas crises assim, eu falo, cara, imita Jesus, imita o que eu estou fazendo aqui, olha, e a gente aprende muito por isso, né? Então, às vezes, se você não sabe orar direito, fica do lado daquela pessoa que ora bem, assim, que já sabe, e você vai ouvindo, e você consegue, através disso, desenvolver mais essas virtudes na sua vida, né? Então, eu acho que dentro do processo de discipular pessoas, né, a internet tem essa possibilidade da gente ver as coisas boas e a gente imitar aqueles que imitam a Jesus. Eu acho que quando a gente passa a cultivar a mentalidade de que a nossa vida como toda é para a glória de Deus, e isso significa que não para a nossa própria glória, eu acho que isso nos ajuda a lidar um pouco melhor com essas crises.
Porque se a gente está muito preocupado com a nossa reputação, com a nossa imagem, o que vão dizer, eu vou postar e daqui 5 segundos eu quero ver quantas pessoas curtiram, comentaram, se falaram bem, se falaram mal, a gente não faz absolutamente nada em lugar nenhum. Né? Não é só no mundo digital. Mas se a gente entende que tudo é para a glória do Senhor, todo o nosso trabalho, nossa vocação, tudo que nós fazemos, a gente se torna mais livre para fazer e menos preocupado com a opinião dos outros. Sim, tem certas coisas que eu acredito que devem permanecer ainda no ambiente privado. Né? Tem momentos de nós com Deus que é nós com Deus. Não é nem para dividir com meus filhos, com a minha esposa. É eu e Deus. Tem outros que eu vou compartilhar, tem outros que eu vou compartilhar com a igreja, tem outros que eu vou compartilhar com o mundo afora, correto? Então, todos nós temos um pouco de consciência dos limites disso. Né? Agora, quando a gente está menos preocupado com o nosso ego, né, com esse projeto de Babel, meu nome ficar conhecido. Não, o nome de Cristo precisa ficar conhecido. Como que a gente vai fazer isso? Temos inúmeras maneiras, né? Eu acho que ajuda a gente a lidar um pouco melhor com essas questões. Não acho que elas vão desaparecer, tá? Eu acho que a gente vai sempre lidar com isso e vai ser uma tentação no qual a gente precisa vigiar o nosso coração, porque ele é enganoso. E eu falo por mim mesmo. Eu sei que meu coração é enganoso, por isso eu acho que eu sou tão tímido nas mídias sociais. Mas eu acho que é um caminho a ser buscado, sim, que olha para Jesus e não para nós mesmos. Tem duas perguntas um pouco parecidas aqui, vou tentar juntá-las. Um irmão falou que é cristão e desde os 8 anos de idade começou a ter contato dentro de casa com pornografia por causa da internet, através da internet, né? E isso gerou um pecado secreto que acompanhou por anos. E outra pessoa perguntou, poxa, como é que a gente consegue, como é que as redes sociais são essa porta para a pornografia, essa porta de abertura para a pornografia, e como é que a gente consegue proteger os nossos filhos disso, né? Ainda mais considerando, por exemplo, que a idade para entrar é 13 anos, por exemplo, né? A gente pode ter a rede social a partir de 13 anos. Mas aí como é que os pais podem proteger os filhos dessas aberturas para a pornografia e tem ferramentas que eles podem usar para controlar isso? Tem muitas ferramentas aí de controles parentais, né, do próprio Google, mas eu defendo muito que parte disso parte de nós no ensino e nesses habilidades que eu apresentei de consciência digital. Porque por mais que você tente proteger o seu filho, né, se ele tiver um WhatsApp ali, a galera da turma vai mandar o vídeo, vai mandar um videozinho ali, ele não vai precisar nem acessar. E o que vai fazer ele não dar play, ele não abrir? Porque isso é muito tentador. Então, é a consciência digital dele, no sentido, olha, eu acho que isso aqui não é legal. Mesmo que comece a aparecer, você já teve uma conversa com ele sobre isso, fala assim, isso aqui vai destruir sua mente, isso aqui vai... Então, porque a gente não vai conseguir impedir dele de receber esse tipo de coisa, ou dele receber esse tipo de... Tá ali no TikTok ou no Shorts, mesmo quando ele tiver 13, 14 anos, né? O que vai fazer ele não assistir mais de 5 segundos aquele negócio? Então, de onde é que vai vir essa decisão, né? Então, parte dessa consciência é uma coisa super desafiador. Então, é uma coisa que eu tenho tentado trabalhar com as minhas filhas, né, de trazer essa... vamos ver, então, aqui esse desenho junto, esse filme aí que vocês acharam tão legal. Mas e aí, o que fala sobre Deus? E aí, que esse negócio, será que é legal mesmo? Será que... Então, algumas coisas... Já viu a classificação indicativa? Coisas tão... E elas olham assim e falam, mãe, esse aqui eu não posso ver, 14 anos, né? Porque está escrito ali e tal, e elas não veem o filme. Mas o que vai fazer o seu filho não ir além, né? Porque oportunidades ele vai ter aos montes, né? Então, poderia só focar com vocês aqui em ferramentas, em coisas que vocês podem fazer para cercear, em não dar também um celular e tal. Mas eu acho que é muito mais que isso, é desenvolver essa consciência digital, essa maturidade digital. Eu sei que é mais difícil, mas mostrar para os seus filhos como é que a internet funciona. Olha, e eu falo para as minhas filhas, isso aqui funciona para você ficar muito tempo. Você está se rendendo, vou explicando como que todo o mecanismo está funcionando para aí elas ficam mais conscientes. Não, é verdade, sou eu que tenho que dizer para, sou eu que tenho que largar, sou eu que tenho que... Então, acho que passa por aí, por essa educação digital.
de que forma os crentes digitais e as igrejas digitais estão impactando a comunhão, o discipulado e a vivência da fé cristã na prática? Uma dúvida sincera, o que é um cristão digital e uma igreja digital? Aí acho que do que estamos falando? Pois é. Vamos pensar que está falando da igreja digital como igrejas que funcionam principalmente no ambiente online, com cultos online, grupos online de comunhão, e você consegue ser membro de uma igreja de forma completamente digital hoje em dia. Bom, a minha perspectiva de pastor e cristão que entende que a fé ela é essencialmente encarnada, eu acho que não existe essa ideia de cristão digital ou igreja digital. Eu acho que tem espaço para a gente transmitir culto, passar mensagem online. A nossa igreja faz isso, né? A gente procura fazer isso com esmero. A gente entende que isso alcança pessoas que, porventura, não podem estar por uma questão de enfermidade, de velhice, dificuldade de locomoção ou coisas dessa natureza. Mas eu acho que isso não pode ser um substituto para uma fé relacionada, de comunidade, né? Porque no ambiente digital você não está lidando com a alteridade, né? Com outro que é diferente de você. Muitas vezes você vai se associar com quem é igual a você. Elas foram feitas para isso, né? E na igreja não tem isso. Você não cancela a pessoa pessoalmente porque você não gosta da cara dela, né? Você vai ter que lidar com gente real, né? E aí é isso que Cristo nos chamou a ser corpo, né? Pé, mão, corpo, braço, e cada um vai ter suas virtudes, seus defeitos, só que é assim que a gente cresce em comunhão e comunidade. Então, o culto não tem apenas a ver com a transmissão de conteúdo, ele é ao corpo de Cristo se juntando para adorar o Deus vivo, que está presente, que está aqui. Então, eu entendo que essa ideia de igreja digital é uma visão muito platônica e distorcida do cristianismo histórico que nós herdamos, correto? Então, Jesus ele se fez carne. Não tem como a gente trocar a experiência da ceia dos sacramentos, e aí nós presbiterianos damos muito valor, obviamente, aos sacramentos como esse mistério da presença real de Cristo na vida da igreja. Isso não se faz digitalmente, né? Você participar da Eucaristia, o batismo, né? Na época da pandemia, o povo tentou, né? Jogou água na tela, assim, umas coisas assim meio bizarras, né? Mas como é que você vai batizar, né, um crente, né, virtualmente? Isso não existe, né? O que existe é isso aqui, é interação, é vida comunitária, é abraço, é choro, é afago. Agora, as mídias sociais podem ser uma ferramenta válida para a propagação do evangelho? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Agora, não é um substituto. E uma curiosidade, né? Existem igrejas, falou igrejas digitais, eu lembrei que existem igrejas formatadas nesse mundo do metaverso já, né? Nesses mundos virtuais. Então, existe uma igreja no Roblox, existe, inclusive, acho que o pessoal da Igreja de Deus fez uma igreja lá, e eles têm culto exatamente lá, não sei se é sábado, 7 horas. Então, todo mundo entra online, vai com seu bonequinho, entra lá, faz culto, né? Tem um pastor que tem um ministério só no GTA, que é um jogo do RP, não sei se você já viu. Nossa, eu estou muito velho. É muito legal. É um metaverso de um jogo, e é um jogo aberto, mas lá dentro do jogo, ele é um pastor mesmo dentro do jogo, e aí ele evangeliza as pessoas, ele construiu uma igreja, tem culto, né? Eles cantam hino, é super legal, assim. E são perseguidos, né? Esse negócio todo dentro do jogo. Então, ele criou toda essa história e acaba compartilhando o evangelho, mas, realmente, acho que a gente tem que levar
usar como um meio, né, mas trazer as pessoas para esse mundo real, né, ali dá um gostinho para elas, eu acho assim, né, olha, assim como a igreja funciona, ele faz pequenos grupos, aí tem oração, aí dá oportunidades para testemunho, tem toda a dinâmica assim acontecendo, né, mas acho que isso sempre tem que levar para a igreja, né, essa minha amiga que eu comentei, né, ela tem uma comunidade gigante assim de mulheres e ela faz tipo um discipulado com essas mulheres, né? E ela diz que, mas ela sempre incentiva essas pessoas a irem para a sua igreja. Tem questões que ela fala assim, olha, eu vou até aqui, isso aí você tem que ir com o seu pastor, vai com o seu pastor, leva o seu marido e tal. Eu vou te ajudar em algumas questões práticas, mas vai para a igreja. Então, ela sempre vai incentivando ali essa comunidade de mulheres no discipulado que ela faz para ir para esse fim, que é achar essa comunidade física, né? Fora que, desculpa, Danilo, tudo que é online é um recorte do que é real. Então, o que a gente posta, querendo ou não, ainda que a gente busque ser inteiro e íntegro, é um recorte da nossa vida. Não é quem nós somos. É uma projeção do nosso eu. Mesma coisa aquilo que a gente faz enquanto igreja. É um recorte pequeno da vida da igreja, que não se restringe ao culto de domingo. Ele está no dia a dia. Né? O trabalho do pastoreio está no encontro das pessoas, sentar à mesa, o almoço, né? E ao encontro da ovelha, quando está em crise de casamento, de madrugada, alimentar o que está com fome, acudir o necessitado, ajudar o irmão que está fazendo mudança. Tem coisas... A transmissão do culto é uma parte do culto, ou da vida comunitária, né? E é uma parte reduzida. Então, é um engano achar que algo dessa natureza pode ser substituído, né? Considerações finais aí sobre evangelismo nas redes sociais. Últimas coisas a serem ditas para a gente finalizar. Eu queria só dizer uma coisa também que eu acho que é importante. A rede social tem essa característica da gente postar só coisa boa, né? Só coisa feliz. Mas eu acho que uma das coisas que a gente pode ensinar como cristão é como o cristão passa pelo sofrimento também, né? Então, muitas vezes as coisas não estão boas para a gente passa por situações ruins, por doenças e tal. E já vi alguns amigos, e eu mesma já compartilhei algumas coisas, enquanto as coisas não estão boas, né? Estou aqui no hospital, mas por que eu permaneço? E aí... Que chance incrível que a gente tem de compartilhar o evangelho. Isso impacta muito a vida das pessoas, né? E falam, nossa, se fosse eu estaria assim, culpando a Deus, estaria pensando outras coisas, mas como o cristão passa pelo sofrimento é um grande testemunho também, né? Porque às vezes a gente acha que é só compartilhar coisas boas e a rede social é meio que um recorte assim, né? Isso aqui foi muito legal, vou postar e tal. E como entender isso no nosso dia a dia, na nossa história, como todas as oportunidades são oportunidades para a gente glorificar o Senhor. Então, as minhas considerações, espero que você tenha entendido que a internet é um campo missionário e que você pode fazer diferença nesse campo missionário, né, de você orar, buscar em Deus também essa direção do que você pode fazer, né, como indivíduo, como pessoa, onde o Senhor pode te alcançar. Existem milhões e milhões de pessoas que estão conectadas aí, esperando alguém, né, esperando uma palavra, jovens aí que estão jogando sozinho. Uma das ações que a gente faz nos games, só dar esse testemunho que é muito legal, a gente entra numa outra rede social que chama Twitch. A Twitch você entra para compartilhar. Enquanto você joga, você transmite o que você joga, né? E ali eles ganham dinheiro, tal, o pessoal. Mas muita gente quer começar na Twitch, uns jovenzinhos entram e fica só ele ali jogando e fazendo live sozinhos. E a gente criou uma estratégia que chama Gank, onde a gente reúne várias pessoas da MPC, sei lá, umas 20 pessoas ao mesmo tempo, ou 30, a gente vê uma dessas lives, escolhe uma live e entra todo mundo de uma vez, né? E aí a gente entra, a pessoa fica, meu Deus, tem 30 pessoas aqui, a gente, gank da MPC. E aí a gente começa a dar boas palavras para essa pessoa, e fala assim, a gente está aqui porque a gente orou, falou, Deus, quem que o senhor quer falar hoje? E a gente, uma ou duas pessoas começam a falar com ele, conversar, e, enfim, a gente teve experiências muito legais, assim,
de falar do evangelho, de enviar uma Bíblia para a casa dessa pessoa e de ele ser impactado através de uma live. Eu falei assim, nossa, hoje eu pensei em me matar, mas vocês entraram aqui, eu não sei o que está acontecendo, e a pessoa começa a chorar, porque realmente algumas pessoas entenderam que a internet é um campo missionário e que existem pessoas sedentas ali. Então, espero que seu coração saia daqui cheio de fé, de esperança e ore ao Senhor e peça a direção do que Ele quer fazer através de você, através das suas redes sociais, porque desculpa você não tem, né? Está na sua mão aqui, está bem pertinho. Então, muita coisa pode ser feita. Eu termino com uma frase que eu citei do Makoto Fujimura, né, de que a cultura não é um campo, uma guerra a ser vencida, e sim um jardim a ser cultivado. Deus nos chama a sermos jardineiros, né, alguns reais, né, alguns virtuais, né. Sejamos bons jardineiros e bons mordomos daquilo que Deus confiou em nossas mãos. E para mim, pessoalmente, né, esse tem sido talvez o meio de eu tentar subverter um pouco as redes, ainda que de maneira muito tímida, que é de postar e compartilhar algumas artes manuais que eu faço, né? No mundo saturado de imagens produzidas digitalmente, para mim, fazer artes manuais e aí compartilhar um pouco desse processo tem sido um caminho de fazer essa conexão do mundo real, do encarnado com o digital, de uma fé que dialoga com a arte, com a beleza, com a cultura, que eu sei que é algo que alcança pessoas que não são cristãs, amigos, colegas com quem eu estudei na faculdade, e outras pessoas que, de repente, se interessam pelo belo e aí vão entender que Deus tem algo a dizer também sobre a beleza, que a verdade ela não precisa ser feia, que Cristo e o Evangelho de Jesus ele é atraente, ainda que seja um Evangelho de cruz. Enfim, tem sido uma tentativa minha de alguma maneira, ser uma presença fiel nesse meio. Eu sei que cada um tem um dom diferente, uma vocação diferente, e Deus pode usar de maneira muito singular, única. A gente não precisa ficar reproduzindo modelos, né, assim, a fim de sermos fiéis nesse ambiente. Então, seja fiel àquilo que Deus te chamou a fazer, né, onde Deus te colocou. Então, essa seria a minha palavra final. É isso, irmãos. Eu tentei aqui encaixar o máximo de perguntas que eu consegui. Sobraram perguntas, mas aí vocês pegam eles no final aí, antes, né, do caminho para o carro, vocês pegam ele e fazem as perguntas que eu não consegui fazer aqui, tá bom? Eu queria chamar o pastor João para a gente fazer uma oração e a gente Danilo, posso só encerrar dar esse um momento aviso? do ciclo. Pode. Eu até mandei para o Calil, esse do Influencers do Reino, a gente acabou gravando, acho que tem umas 12 aulas sobre isso, sobre toda essa parte do que é a internet. Depois a gente vai um pouco para o coração, quais são as motivações, as tentações do Influencer do Reino. E uma terceira parte que a gente fala sobre, né, o que você pode fazer, né, no seu contexto. Tal. Então, se você tiver interesse, né, em fazer o curso, a gente criou uma promoção aí para vocês poderem ter acesso a isso, né? E espero que abençoe a vida de vocês. E qualquer dúvida também pode falar comigo. Então, gravei umas aulas assim em cooperação com algumas pessoas muito legais. Assim. Espero que abençoe também a vida de vocês. Muito bem. Acho que eu me senti, pastor Davi, mais velho do que você. A Raquel foi falando coisa ali que eu falei, meu Deus do céu, né? Existe isso aqui, eu não estou nem sabendo o que ela está falando. Pode chamar as crianças, eu vou orar aqui com eles. Então, vamos orar. Acho que tem muitas coisas que a nossa igreja pode fazer e se envolver. Vamos orar para que Deus... eu fiz várias anotações aqui, né, que acho que pode ajudar. A corporeidade é uma questão bem interessante, a vocação individual é uma questão interessante, a produção é uma questão interessante, e assim, tem várias outras coisas. Obrigado, viu, pela palavra de vocês. Com certeza ajudou, engrandeceu esse início, porque é apenas o início de um trabalho muito grande que a igreja deve se envolver. Vamos orar? Pai bendito, nós agradecemos, louvado seja o teu nome, e de início nós colocamos a Raquel diante do Senhor, que a tua boa mão esteja com ela, sua família, sua igreja, o ministério que o Senhor deu a ela, nessa vocação individual,
de milhões de pessoas, de uma quantidade incontável de cristãos, mas que o Senhor tem um chamado específico para cada um. Louvado e bendito seja o teu nome pela vida dela. Continua a falar com ela, falar através dela e a falar na família dela. Obrigado pelo pastor Davi, por tudo que o Senhor já tem feito na sua igreja por intermédio dele. Nós não devemos jamais menosprezar os pequenos começos. Aliás, o Senhor mesmo, já citando o Antigo Testamento, havia dito que as coisas começariam pequenas, mas se tornariam gigantes. E nós vemos em Apocalipse apenas um pequeno desvelamento desse gigantismo que cada um de nós foi chamado a contribuir, que é levar o teu nome adiante, para que marque profundamente a vida daquelas pessoas que, transformadas pelo Senhor, podem perceber como verdadeiramente o mundo é. E nós aguardamos o seu retorno. Não é um retorno digital, mas é um retorno físico. E que aquele que disse que Jesus Cristo não veio em carne, não virá em carne, a gente deve se afastar dele. Porque o Senhor veio em carne e voltará do mesmo jeito que nós vimos lá atrás, pessoas viram o Senhor subir, nós veremos o Senhor descer fisicamente. E habitaremos num lugar físico e viveremos fisicamente com o Senhor. Louvado e bendito seja o teu nome, porque este é o nosso anseio. Abençoa, Deus, a comunidade onde o pastor Davi se encontra como pastor a contribuir. Derrama graça sobre o seu ministério, sua casa, sua família, e que os nossos corações sejam todos guiados pelo teu Espírito e guardados pelo Senhor, porque o Senhor faz isso melhor do que nós. Obrigado por este momento de reflexão. Acima de tudo, na tua palavra e sobre a tua pessoa, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.